Boa noite. Estou ao vivo no YouTube também. Boa noite para quem está aqui pelo YouTube. Boa noite para quem está pelo Instagram. Boa noite. Oi, Lari. Boa noite. Sejam bem-vindos aqui. Hoje a gente vai falar, deixa eu só fixar aqui o comentário. A gente vai falar sobre birras. Como lidar com as birras sem cair na permissividade. Me diz se vocês estão me ouvindo. Por favor. Deixa um joinha aqui se vocês estão me ouvindo. Como lidar sem cair na permissividade. Deixa eu só fixar esse comentário. Pronto, hoje o tema da nossa live é birras, como lidar sem cair na permissividade. Vamos lá, boa noite, sejam bem-vindas. Oi, Michele, Silvio. Esse tema que é tão comum, né? Aliás, esse termo que ainda é muito usado, né, na nossa sociedade, que é o tema das birras, que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que significa, né, de onde vem. Eu vou usar hoje algo que vocês gostam bastante que eu use, né, que é o cérebrozinho, que eu gosto de explicar para vocês entenderem um pouco o que são as explosões emocionais da infância e como a gente lida com essas explosões emocionais sem cair na permissividade. Porque o que me preocupa muito, o que tem me preocupado de verdade bastante, é o quanto, ultimamente, as famílias têm ficado cada vez mais preocupadas com a questão da permissividade, e por essa preocupação tá batendo tanto na porta, essas famílias tendem a ir para a rigidez. E o oposto também. Algumas famílias muito preocupadas com a questão do trauma, de traumatizar a criança, e elas acabam indo para a permissividade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, para a gente não cair nesses dois extremos. Então as explosões emocionais na infância, elas começam a ficar mais intensas ali por volta dos 2 anos. Vocês sabem por quê? Que essas explosões emocionais, elas começam a ficar mais intensas por volta dos 2 anos de idade? Vou pedir para vocês irem mandando um aviãozinho aqui, encaminhando essa live para as pessoas que vocês sentem que precisam estar aqui, para entender como lida com as birras, com as explosões emocionais. E aqui não é só para crianças pequenas não. A gente vai falar sobre corregulação, a gente vai falar sobre inteligência emocional, né, no processo de acolhimento. Então, é para mães de crianças maiores também, incluindo os adolescentes. Né, até os adultos fazem birra. Então, vou pedir para vocês irem encaminhando essa live, convidando as pessoas para estarem aqui com a gente. E o que acontece aos 2 anos é que esse cérebro dessa criança, ele começa a desenvolver emoções, entrar em contato com emoções que antes disso essa criança não entrava. E a emoção predominante até os 2 anos, que mais está ali, é o medo. Então, o bebezinho ele já é capaz de sentir medo, porque o medo nada mais é do que uma defesa, né? Então, ele é capaz de sentir medo, chorar quando está com medo, então ele é acolhido, corregulado. E o amor também já começa a surgir mesmo antes dos 2 anos. Mas aos 2 anos, seja bem-vinda, Lunes. Mas aos 2 anos, essa criança começa a entrar em contato com a raiva. Então, pela primeira vez, essa criança começa a entrar em contato com a raiva, que é uma emoção muito intensa, que vem com toda a força. Então, quando ela entra em contato com essa raiva, é a primeira vez ali aos 2 anos que ela está entrando em contato. E quando que ela entra em contato? Quando ela quer alguma coisa e alguém não dá. Então, quando ela se frustra, né? Então, eu quero comer o chocolate nesse horário, mas é justamente o horário do almoço. Eu acho que eu já sou grande, eu já tenho 2 anos, eu já sei andar sozinho, então eu quero atravessar uma avenida sozinho, né? Quem tem filhos de 2 anos sabe disso. Então eles querem realmente mostrar que eles têm uma autonomia, e tá tudo bem, porque realmente é nessa idade que eles começam a conquistar esse espaço deles em relação a ser diferente, né? A ter um outro espaço. Então são vários fatores aqui aos 2 anos. Então tem essa necessidade muito grande de autonomia, de conquista, de individualidade, de buscar aquilo que eles querem conquistar e querem fazer sozinhos. Então, como se eles não quiserem ajuda. Eu lembro certinho do meu filho com 2 anos, ele falava assim para mim, eu sozinho. Ele queria fazer tudo sozinho, tudo sozinho.
Então é nessa idade dos 2 anos que começa realmente a entrar em contato com essa individualidade, com essa necessidade de buscar fazer mesmo de uma forma mais autônoma, mais mostrar que ele é capaz, mostrar que ele é independente, aspas, né? Porque a criança é dependente, o adolescente também ainda é dependente, no sentido de dependência de cuidado. Deixa eu só voltar aqui, peraí. No sentido de dependência de cuidado. Então, existe ainda essa dependência, e tá tudo bem, tá ok, mas de busca de autonomia mesmo. E aí, quando chega ali aos 2 anos, além dessa busca, ainda acontece as emoções que vêm forte demais, principalmente a raiva. Então, essa criança começa a entrar em contato com as emoções, principalmente a raiva, a partir dos 2 anos. Então, quando ela entra em contato com aquilo, ela não sabe o que fazer. Ela não sabe como lidar. A sensação da criança, quando ela entra em contato com a raiva, é literalmente como se ela estivesse afogando. É como se ela estivesse afogando e ela não sabe o que fazer com aquilo. Porque é intenso demais dentro daquele cérebro infantil. É difícil demais para ela lidar com aquilo. E a sociedade coloca como birra, eu gosto de dizer como explosão emocional. Porque a birra já ganhou um sentido de muito preconceituoso assim na nossa linguagem, né? Como se fosse algo programado pela criança, como se a criança fizesse proposital. Isso não acontece, porque para a criança fazer proposital, ela teria que ter uma região do cérebro responsável pelo planejamento lógico desenvolvida, com conexões já. Mas essa região começa a ganhar conexões só por volta dos 4 anos, e aqui a gente está falando de crianças pequenas, mas começa a ganhar conexões. E só vai desenvolver por completo lá com 25 anos, né, que é a área do planejamento, que entende das consequências, só lá com 25 anos que termina. Mas a partir dos 4 anos ganha umas conexões, com 7 anos já começa ali realmente a você ver algumas coisas, essa criança planejando, essa criança falando do ontem e do amanhã, né, que é algo impressionante, porque ela já começou a ter uma ideia temporal das coisas, como as coisas acontecem, e ela já consegue planejar alguma coisa ou outra, mas não intensamente, principalmente nesses momentos de explosão emocional, né, ela não está planejando aquilo, aquele comportamento. Então, quando a gente começa a entender melhor o cérebro dessa criança, a gente começa a perceber que birra, né, esse birra que a sociedade diz, é um nome, é chamar de uma forma como se fosse algo proposital, e não é isso que acontece. A criança tem uma explosão emocional, porque ela está entrando, eu falo explosão, para vocês imaginarem uma explosão mesmo, literalmente dentro desse cérebro que está em desenvolvimento, porque ela está entrando em contato com aquilo agora. Pelas primeiras vezes aquilo está acontecendo. E o que a gente precisa fazer nesses momentos, e aqui é que as pessoas se preocupam, é a gente ter esse equilíbrio. Porque a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair na permissividade, porque eu tenho medo de traumatizar essa criança, eu tenho medo quando essa criança se frustra, ou conta da minha história, né? Porque eu vim de uma educação muito rígida, então eu vou partir para o outro extremo. Ou muitas vezes eu também vim de uma educação permissiva, então vou continuar na educação permissiva. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a permissividade, assim como a gente tem que tomar cuidado com a rigidez. E eu quero deixar isso muito claro para vocês, né? Diante dessa explosão emocional no cérebro da criança, se a gente pensar, que eu acabei de falar para vocês, que esse cérebro infantil é como se ele tivesse literalmente se afogando ali naquelas emoções que ele está entrando em contato, isso vai acontecer com a criança de 4, depois com a criança de 5, e dependendo do ambiente familiar, se eu não corregulo essa criança, com 7, 8, 9, 10, adolescência, vai continuar entrando em contato com essas emoções mais intensas, sem saber o que fazer com elas. Porque não aprendeu. Porque muitas vezes nem o adulto sabe o que fazer. Então, por isso que eu tô aqui para conversar com vocês sobre essas explosões emocionais. Então, essa criança, nesse momento em que ela tá, e aí a gente imagina aqui alguém se afogando. Nesse momento que essa criança tá se afogando, o que que ela precisa nesse momento? Ela precisa que você fique ali do lado de fora, ensinando ela a nadar. Bate um pezinho, bate outro, agora pega o ar, afunda. Ou ela precisa que você entre lá, resgate ela e depois ajude ela a nadar. Então, eu sempre gosto de falar sobre o exemplo da piscina, de uma criança se afogando, porque a gente jamais a gente deixaria uma criança se afogar. A gente jamais deixaria uma criança se afogar. A gente, realmente, quando a gente percebe uma criança se afogando, a gente pula lá e a gente salva essa criança.
Só que diariamente a gente consegue ver, consegue vivenciar situações em que as famílias estão deixando a criança literalmente se afogar nas emoções, se afogar naquilo que ela sente, que ela não sabe lidar com aquilo. E aí os pais ficam ali ou punindo demais, ou dizendo para de chorar que é bobeira, ou entra muitas vezes até na permissividade para calar aquele choro, que também não é bom. E aí a gente entra no processo de corregulação. Então, todas as vezes que eu tenho uma emoção intensa, sou uma criança, eu não consigo vir para o processo de regulação sozinho, porque eu tenho cérebro imaturo, porque eu ainda não consigo, muitas vezes até o adolescente ainda não consegue. Quanto mais corregulação eu recebi, quanto mais acolhimento eu recebi, quanto mais esses adultos me guiaram para uma regulação emocional saudável, mais cedo eu consigo desenvolver essa capacidade. Então, quando a gente olha para a adolescência, a gente vê o reflexo da infância. Se foi uma infância onde eu recebi bastante regulação emocional, adultos com inteligência emocional que sabiam lidar com aquelas emoções, sem punição, sem agressão, ali sendo realmente um porto seguro, permitindo expressar das minhas emoções e me ensinando a expressar aquilo de forma saudável, quando chegar ali por volta dos 10, 12 anos, esse adolescente já está com uma habilidade imensa de entrar em contato com essas emoções e saber navegar por elas. Porque esses pais navegaram junto durante toda a infância. O grande problema é quando a gente realmente não navega junto. Não navega junto. E aí, quando esse adolescente entra em contato, porque na adolescência isso vem de forma muito intensa, quem é pai de adolescente aí sabe, pai e mãe de adolescente sabe disso. Quando entra em contato com essas emoções, não sabe o que faz, alguns deles podem se tornar agressivos demais, outros sentir uma dor tão intensa de não saber o que faz com aquilo, que busca uma forma de aliviar. Aí entra as drogas, entra o vício em álcool, pornografia, sexo, que são as fugas, ou rede social, internet, jogos, porque não sabe como lidar com aquilo e procura uma forma de se anestesiar. Então, vocês conseguem entender que a birra, né, que a sociedade diz ali do começo dos 2 anos, dependendo da forma como a gente lida e a gente vai lidando com essas explosões emocionais da criança que vai acontecendo ali nos 2 primeiros setênios, nos 2 primeiros 7 anos, de 0 a 7 e depois de 7 a 14, é essencial para a gente colher nessa adolescência, após os 14 anos, um cérebro que tem um pouco mais de inteligência emocional para lidar com essas situações. Então, falar de birra, explosão emocional, não é falar só dos primeiros anos de vida. Por isso que eu falei para vocês, encaminhem essa live agora, chamem mais pessoas para participar, porque vai falar até da gente adulto, né? Quantos de nós até hoje ainda não desenvolveu uma inteligência emocional para lidar com as situações? Então a gente está ali achando que tudo é pessoal, tudo é para me atacar, e eu bato porta, e eu fico nervoso, e eu fico estressado, e aquilo já tira o meu chão, e eu já não sei o que fazer com aquilo, e eu fico desorganizado, e desconto na criança, desconto no filho, desconto no chefe, brigo com a criança, desconto no trabalho, brigo no trabalho, desconto com a criança, e assim vai. Então, nós adultos ainda também estamos nesse processo, a maioria de nós. A maioria está nesse processo. Porque nós não passamos por esse processo de corregulação. Eu vou pegar meu Mário aqui, porque por coincidência os meninos deixaram. Então, essa criança com esse cérebro imaturo, né, quando ela recebe ali o contato com essas emoções, né? Então ela recebeu um não diante de algo que ela queria muito, ela achou que ela conseguia e de repente ela não consegue, até perdendo o jogo, às vezes a criança dá uma desequilibrada em relação a isso, né? Então ela entra nessa explosão emocional e o cérebro ainda imaturo não consegue trazer a informação de dizer para ela, olha, tá tudo bem, isso que está acontecendo, na verdade não é contra você, é porque realmente não comer doce agora é melhor para sua saúde, porque realmente atravessar a rua sem as mãos dadas é perigoso. Então a criança ainda não tem essa capacidade de interpretar essa situação. E aí, quando ela não tem essa capacidade de interpretar essa situação, ela realmente fica inundada. Inundada, é um estresse tão grande, ela fica inundada de cortisol e adrenalina. E o que cortisol e adrenalina fazem nesse momento? Aumenta a força muscular, aumenta o tônus aqui das nossas cordas vocais. Então, grita, e ela morde, e ela pode ser que ela bata, e ela vai espernear, e ela se joga no chão. Proposital? Não. Cortisol e adrenalina, hormônios do estresse agindo. Por quê? Esse cérebro fez blim, plim, 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 alarme, perigo, 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 diante daquela situação que ela vivenciou.
Então ela vivenciou uma situação de estresse, não sabe lidar com aquela raiva, com aquilo que surgiu, libera cortisol e adrenalina. Esse cortisol e adrenalina começam a agir em todo o corpinho, incluindo músculos, incluindo aí o tônus da voz, incluindo até o ouvido médio, a contração dessa musculatura. E aqui é algo muito interessante, prestem bastante atenção nisso que eu vou falar para vocês, por favor. Isso é muito importante a gente entender. Uma criança, quando ela está nesse sistema de alerta, quando ela está se sentindo ameaçada, porque ela interpretou, porque o sistema nervoso autônomo dela interpretou, não de forma consciente, que aquela situação é uma ameaça, ou de não pertencimento, ou porque realmente a frustração foi muito grande, e ela ativa esse sistema de alerta, ela fica com o que a gente fala de sistema nervoso de luta ou fuga ativado, pronta ali para se defender. Isso significa que existe uma contração na musculatura do ouvido médio dessa criança. Por que isso acontece para nós seres humanos? Todas as vezes que a gente se colocar em alerta, isso vai acontecer. Aí agora eu vou trazer um exemplo aqui para vocês que vocês vão identificar, porque isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia para muitas pessoas. Quando você está sozinho em casa. Você está sozinho em casa, é de noite, ou uma casa de uma pessoa estranha, e você ficou sozinho. Mas muitas vezes na nossa casa você fica sozinho. E aí você, a não ser que você já seja acostumado a ficar, mas pela primeira vez você fica sozinho. Todos os barulhos já existem naquele ambiente, aqueles barulhos já existem, só que exatamente naquele dia você começa a ouvir um barulho diferente, tum, na janela. E sua mente já vai longe. Tem alguém tentando entrar, tem alguém batendo na janela. Ai meu Deus, e o coração já dispara, o coração fica acelerado. Por que acontece isso? Aquele barulho já existia. Era você que não conseguia ouvir. Quando o nosso corpo está em alerta, porque você está com medo de ficar sozinho, e é só você ter medo de ficar sozinho que até o besouro que você não escutava, você começa a ouvir, né? Que é os insetos. Quando você está sozinho e você tem medo de ficar sozinho, a pessoa que tem medo de ficar sozinha, ela realmente começa a ouvir coisas que ela não ouvia. Por que isso acontece? Porque diante do medo, diante do sistema de alerta ativado, e é isso que está acontecendo com essa criança ou esse adolescente no momento da explosão emocional, ela está com esse sistema de alerta ativado, o ouvido fica preparado para ouvir sons mais baixos. Sons bem baixinhos. Por que fica preparado para ouvir sons mais baixos? Para saber se o perigo está se aproximando. E isso significa que ouve menos a voz humana e mais os tonzinhos mais baixos, os sons mais baixos. Se ouve menos a voz humana, adianta, respondam para mim aí, por favor, quero a participação de vocês agora. Vou colocar o celular para carregar enquanto isso. Adianta, vai resolver a gente ficar na orelha dessa criança, dizendo para ela, não precisa chorar, é que eu não pude comprar o brinquedo agora porque não tem dinheiro, mês que vem eu compro. Não, você não precisa ficar bravo. Dá uma olhadinha, Camila, se voltou, por favor. E aí não vai adiantar, gente, a gente ficar falando com a criança. Porque realmente, nesse momento, essa criança não tá ouvindo. Essa criança não tá escutando. Que bom que voltou, Camila, obrigada, viu? Nesse momento, a criança ela não tá escutando, nem a gente ouve, nem a gente consegue entender, porque quando você tá ali na floresta, vamos supor numa situação em que você tá numa situação realmente de ameaça, né? Uma situação de perigo. Você não fica pensando, refletindo, entendendo e aprendendo sobre a cor do pelo do urso que vai te atacar, sobre o formato do dente do urso. Não. É defesa, gente. É sobrevivência. Sobrevivência não inclui pensar, não. Pensar leva tempo. Sobrevivência é só a reação mesmo. Reagiu, correu, lutou. No caso da criança, ela luta, né, nesses momentos. Realmente, ela se coloca em posição de luta. Então, essa criança vai literalmente lutar mesmo naquele momento. Então, é isso que a gente precisa começar a entender, porque muitos de nós, a gente é acostumado a dar palestrinhas, né? Nesses momentos aí, a gente fica dando as palestrinhas. A gente fica dando aí um monte de palestrinhas e a gente se esquece o quanto essa criança, ela muitas vezes, ela não tá nem prestando atenção naquilo que a gente está falando. Ela tá ali, literalmente mergulhada, afogando naquelas emoções. E o que a gente precisa fazer? Regular. Ajudar essa criança
Açaí é o cabo de guerra, exatamente isso, Dani. Às vezes a gente se coloca num cabo de guerra. E é um cabo de guerra muito automático, porque é o cabo de guerra que os nossos pais também, por muito tempo, a gente ficava nesse cabo de guerra. Peraí, gente, que eu não consegui ligar o carregador aqui. Deixa eu só ver o que está acontecendo. A gente também ficava nesse cabo de guerra, né? Por muito tempo, a gente também ficou nesse cabo de guerra. Por isso que a gente automaticamente acaba muitas vezes replicando esse cabo de guerra e a gente fica disputando com a criança, como se a gente precisasse convencer a criança de algo, como se eu precisasse convencer a criança que eu tenho razão naquele momento. E outra coisa que existe tem algumas pessoas que ficam muito preocupadas com a questão do choro da criança, achando que o choro ali é um problema muito grande. Não é um problema. Criança chorar não é um problema, gente. Criança chora. Vocês não querem que criança chore, então não é para ter filho, porque criança chora. E nós adultos também choramos. A gente deveria chorar mais. E aqui entram várias questões, né? A nossa incapacidade, muitas vezes, de lidar com esse choro e de fornecer para essa criança um espaço seguro para chorar. Deixe a sua criança chorar é muito diferente de deixe chorando. Deixe chorando é quando você abandona a criança e diz, deixa chorando. Né? Deixar chorar é permitir que ela expresse aquelas emoções, que ela navegue por aquilo que ela está sentindo, ela perceber que existe uma aceitação diante das emoções, porque ela é humana, ainda bem que a gente aceita, porque se a gente demonstra a aceitação naquela emoção, é sinal que a gente está aceitando ela como ser humano, isso é o amor incondicional. Então a gente demonstra uma aceitação, tá tudo bem chorar, eu tô aqui com você, você tá seguro. E isso é importante, a criança ter esse espaço seguro para sentir. Porque muitas pessoas acham que o objetivo é calar a criança. Diante de uma explosão emocional, gente, não é calar a criança. O principal ali, o objetivo mesmo, é você permitir um espaço seguro e ajudar essa criança a navegar nessas emoções. Só que como que eu, adulto, faço isso? Primeiro, eu tenho que estar regulada emocionalmente ou caminhando para essa regulação, ali perto da criança. Então, para nós é um gatilho muito grande, para muitas pessoas, o choro para mim era um gatilho muito grande. Hoje, né, depois de muita prática, depois de aprender ferramentas maravilhosas que me ajudaram a vir para esse lugar, o choro não é mais um gatilho para mim. Eu acolho, sabe? Eu fico totalmente tranquila, não existe mais nenhum incômodo quando os meninos estão chorando, salvo exceções quando eu estou muito esgotada. Privação de sono também para mim é algo bem intenso quando eu tenho. Mas salvo essas exceções, na maior parte das vezes, diria que 90% das vezes, eu estou disponível emocionalmente para acolher o choro dos meninos. Hoje, depois de muito trabalhar, depois de muito conhecimento, depois de muita informação de qualidade, depois de entender de teoria polivagal, de como trazer meu sistema nervoso para segurança, hoje eu consigo. Então, o ideal é que a gente realmente esteja nesse lugar de regulação. Só que para muitos de nós é um gatilho, então a gente precisa trabalhar esse gatilho. Se é um gatilho para vocês, precisa ser trabalhado. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa entender que essa criança, quando ela recebe ali um apoio emocional, a gente não vai calar ela, né? A gente não vai calá-la, a gente vai permitir que ela navegue nessas emoções e vai passar para ela a sensação de segurança. Então, é olhar para essa criança com empatia, entendendo que é um cérebro imaturo que está aprendendo ainda a lidar com essas emoções que estão chegando, que está aprendendo ainda sobre regulação emocional, que está aprendendo ainda a usar essa partezinha aqui, ó, chamada córtex pré-frontal, que muitos de nós adultos ainda não aprendeu a usar também. Então, para nós é desafiador porque a gente não recebeu essa regulação emocional. Então, é difícil dar aquilo que a gente não recebeu, mas não é impossível. Existe um caminho, e dentro do meu curso intensivo de prevenção de traumas na infância, eu faço esse caminho com vocês, e é por isso que hoje a gente tem uma comunidade no WhatsApp para a gente fazer esse caminho juntos, justamente para que a gente caminhe de mãos dadas, auxiliando vocês nesse processo de regulação, entendendo que as conexões são possíveis e que a gente consegue desenvolver uma paciência, a gente consegue desenvolver um aumento de tolerância nesses momentos de maior estresse. Tem habilidades que a gente consegue desenvolver sim, e essa paciência diante de explosões emocionais dos nossos filhos, ela é essencial que a gente desenvolva. Porque se a criança explode emocionalmente, ou o adolescente explode emocionalmente, e a gente abandona, e a gente pune,
e a gente ameaça, e a gente chantageia, e a gente grita, né? Igual o cabo de guerra que a Dani falou aqui agora há pouco. E a gente grita. O que a gente está fazendo com essa criança? A gente está ensinando alguma habilidade? Não, gente. Não. A gente está dizendo para ela que quando ela sente, ela não é aceita. Que quando ela sente raiva, ela não é aceita. Quando ela sente medo, ela não é aceita. Quando ela fica triste, ela não é aceita. Isso é amor condicional. E isso é seríssimo. Porque nós, seres humanos, nós somos feitos de emoções. Nós temos emoções, raiva, medo, alegria, tristeza. A gente fica oscilando durante o dia todo. Nós somos seres emocionais. E quando eu digo para a criança, quando eu olho para a criança ou para o adolescente, com um olhar de reprovação, ignorando, ignorar para o cérebro humano é um dos piores castigos que tem, no sentido de danificar mesmo o comportamento, a saúde física e a saúde mental. Ignorar, quando eu castigo, quando eu grito por cima, o que eu estou dizendo para essa criança ou para esse adolescente? Que quando ele é um ser humano expressando as suas emoções, ele não é aceito. E aqui é que entra o processo de traumatização que eu falo bastante dentro do curso intensivo de prevenção de traumas na infância. Porque essa criança e esse adolescente começa a entender que ele precisa moldar pensamentos e comportamentos para ser aceitos, que vai fazer com que ele seja aceito agora na infância, mas lá na idade adulta é eita atrás de eita para corrigir essas consequências. Porque eu não consigo me impor, eu não consigo colocar limites, eu não consigo colocar minha voz no mundo, eu me perco da minha missão, eu não sei mais nem quem eu sou, porque realmente eu vou colocando tanta máscara para pertencer, porque eu entendo que sentir e ser humano nesse espaço não agrada aos meus cuidadores, e eu preciso pertencer, eu preciso do amor dos meus cuidadores. Eu sou só uma criança, eu sou só um adolescente. Então eu ainda preciso desse amor. E eu começo a entender através da rejeição, da punição, das ameaças, das chantagens. Conseguem entender o quanto a educação rígida que entra num lugar que vai prejudicando muito o desenvolvimento dessa criança? Essa criança vai ficando cada vez mais sobrecarregada, a carga de estresse vai aumentando mais, porque é uma luta entre ser humano, expressar suas emoções e pertencer. É uma luta. Então, entra numa luta tão grande e o pertencimento ganha. O pertencimento ganha e ela se apaga. Então, ela começa a agradar o outro, não sei dizer não, eu agrado o outro, eu sou a criança boazinha, 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 e depois eu sou aquele adulto bonzinho que só se lasca, só se ferra. Em várias situações. Ou eu vou aqui continuar lutando. Então, tem algumas crianças e adolescentes que continuam lutando, porque entende que o mundo é ruim. Essa primeira criança que eu acabei de citar entendeu que ela é ruim, então ela se apaga. Mas tem as crianças que entendem que o mundo é ruim. Ah, o mundo é ruim, porque o meu cuidador, que é quem deveria estar aqui me apoiando, tá brigando comigo, o mundo é ruim, porque se dentro de casa é ruim, o mundo lá fora, então, pior ainda. Como é que eu vou pro mundo? Sorrindo? Se o mundo é ruim? Claro que não. Eu vou botar para me defender. Violência, né, agressão, falta de empatia, falta de compaixão, tudo isso que a gente vê no mundo hoje. Então, as violências que a gente colhe no mundo também vêm desse mesmo lugar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente lida com as nossas crianças e adolescentes diante de explosões emocionais. Quando eles têm explosões emocionais, a gente precisa entender que o que eles precisam não é aquilo que eles querem, que daí a gente está entrando na permissividade. Óbvio que a gente vai avaliar o não, porque a gente tem uma mania de falar não para tudo também, né? Principalmente quando a gente veio de uma educação que falava não para tudo. Então, primeiro, antes de dizer um não, pense se não realmente é necessário. Saúde física vai comprometer, né? Vai comprometer a segurança dessa criança? Então, deixa eu avaliar. Deixa eu avaliar se realmente aqui, nos princípios da minha casa, dentro da minha casa, se não realmente ele é necessário. Ah, não, ele é necessário. Ok. Não dá para trocar a comida por um doce, por um chocolate. Aqui eu acho que vale uma puxadinha de orelha para quem compra e deixa lá disponível no armário, mas vamos dar esse exemplo, tá? Porque a criança, ela vê, ela vai querer, né? Ela não tem a capacidade de entender que não faz bem. Então, o que eu digo, não compra, não deixa disponível, não deixa lá à vista da criança. Comprou um doce, poxa, não deixa a criança lá observando e vendo, porque isso também, né? Mas enfim, vamos supor que a criança realmente quer comer vou citar o exemplo de atravessar a rua. Então, eu quero atravessar a rua sozinho, né? Meu afilhadinho fez isso uma época com a minha irmã. Ele queria atravessar a rua sozinho, ele atravessava correndo. E eu vou deixar essa criança atravessar? Ou eu vou dizer para ela: não, você não pode atravessar, vem com a mamãe, porque eu te amo, eu quero a sua segurança.
essa criança vai espernear, essa criança vai ficar brava, essa criança vai ter cortisol e adrenalina sendo liberado ali, porque ela quer, porque para ela é importante aquela autonomia, aquela busca de entender que, opa, eu consigo sozinho, é importante, por isso que eles buscam isso. Só que eles são bloqueados por conta da segurança. Existe um risco ali. Ok, a gente precisa dar esse limite, gente. A gente precisa ser essa margem de segurança. Tá ok colocar alguns limites. Precisa existir esses limites que são limites de segurança. E aí, diante do limite de segurança, o que eu vou fazer? Gritar com essa criança porque ela tá brava? Eu vou ficar brava com a criança porque ela tá brava? Vou colocar de castigo? Vou fazer ameaça? Vou ficar chantagem? Vou fazer chantagem? Aqui a gente usa a empatia. Filha, eu entendo que você queria atravessar sozinho, é legal. Mas eu amo tanto você, não quero que você se machuque. Eu tenho medo que você se machuque. Para, pelo amor de Deus, gente, de ameaçar a criança. Vai machucar! O carro vai te atropelar! Para de pôr medo na criança. Para de fazer isso com a criança. Isso é educação na base do medo do mesmo jeito. Olha para a criança e diz: eu tenho medo que um carro passe em cima de você. Eu tenho medo realmente que o carro pegue você. Eu tenho medo. Eu, adulto, tenho medo, porque é um medo seu, adulto, de adulto. É um medo seu de adulto. E aí você coloca essa criança no colo, ela vai chorar, você acolhe, você tem empatia, você tem acolhimento. Você olha para ela e entende o que está acontecendo nessa situação. Eu entendo o que você está passando. Realmente, eu sei que você queria atravessar, parece legal. Mas vamos procurar um lugar onde você possa atravessar? E você vai para uma pracinha que não passa carro nenhum. Essa rua aqui você pode atravessar. Essa rua aqui não tem problema, pode atravessar à vontade. É entender que existe uma necessidade da criança que a gente também pode ajustar para algo que vale, que cabe, que tá tudo bem. Então, é muito cuidado. Porque quando a gente coloca esses limites de segurança na criança, e a criança tem, ou adolescente, porque isso acontece com os adolescentes também, e até com os adultos, quando a gente coloca esse limite de segurança nessa criança ou nesse adolescente, e eles vêm com essa explosão emocional, primeiro ponto, eu entender que é um cérebro imaturo, que é natural isso acontecer. Que eles ainda não têm a capacidade de interpretar logicamente que aquilo vai ser bom, principalmente o adolescente que é impulsivo, né? Que ele vem com essa energia, com essa vontade de fazer e vai. Então, alguns adolescentes, principalmente, quanto menos corregulação e acolhimento recebeu, mais difícil vai ser para ele entrar em contato lá na adolescência com essas emoções, então mais explosões emocionais intensas ele vai ter. O que eu faço? Fico bravo porque ele já é grande? Não, eu olho para a infância, o que aconteceu na infância, e agora eu vou recuperar aquilo que eu não dei. E aí eu vou olhar para mim. Como é que eu lido com a minha raiva? Como é que eu lido com a minha tristeza? Como é que eu lido com o meu medo? Será que eu sei lidar com as minhas emoções? Será que eu sei trazer o meu adolescente para esse processo de calma e tranquilidade? Como que a gente corregula? Como que a gente traz tranquilidade para uma criança no momento de uma explosão emocional? Adianta eu ficar lá no meio do shopping com todo mundo me olhando, tentando acalmar a criança? Vocês acham mesmo que o corpo de vocês, adultos, vai se sentir seguro com todo mundo olhando e analisando e julgando? Não vai. Por isso que eu sempre recomendo, se você está num lugar público, se afasta. Pega a sua criança naquele momento, pega ela chorando mesmo, filho, vou te tirar daqui, vamos para lá. E ela vai ficar brava, tal, você coloca ela num lugar, leva para dentro de um banheiro, fecha a porta do banheiro e ali você conversa, e ali você deixa ela expressar, e você deixa ela chorar, e você olha para ela e diz, eu tô aqui com você, você tá seguro. Depois que eu comecei a entender sobre o sistema nervoso, através da teoria polivagal, eu posso dizer para vocês com toda a certeza do mundo, que nesse momento das explosões emocionais, e não só das crianças, dos adultos também, não resolve a gente ficar falando. O que ajuda é você dizer uma frase só: "Eu tô aqui com você, você tá seguro". Primeiro ponto, passe segurança. Não gastem o tempo e energia de vocês tentando convencer a outra pessoa de alguma coisa. Gastem o tempo e energia de vocês se regulando para poder regular a outra pessoa. E isso vale para adultos também, não só para crianças, mas para criança principalmente. Então eu vou fazer esse caminho da regulação, essa criança espelha esse caminho da regulação, essa criança olha para mim, vê um olhar de acolhimento. Essa criança olha para mim, ela sente um tom de voz de acolhimento. Ela olha para mim e meu corpo, gente, meu corpo comunica mais do que a linguagem verbal, muito mais do que a linguagem verbal. No momento de uma explosão emocional, seja criança ou seja adulto, é a sua linguagem corporal, é o tom da sua voz.
Se eu for para essa pessoa com um tom agressivo, ela vai vir de volta, essa criança não vai se acalmar, ela vai continuar gritando, ela vai continuar brava. Quantas vezes eu tentei regular o meu filho, aliás, regular não, porque eu nem conhecia direito sobre isso. Era calar mesmo, quando ele era pequeno, o mais velho. Quantas vezes eu tentei calar ele ali totalmente desregulada, com o corpo, com o tom de voz agressivo, e dizendo: "Não, não precisa chorar". Esquece, esquece, é como se o tigre estivesse em cima da criança do mesmo jeito, e o corpinho continua ali no dado de cortisol e adrenalina. Agora, se eu tenho maturidade emocional, se eu tenho um conhecimento, se eu tenho ferramentas que me permitem vir para a regulação emocional, então eu consigo me regular, eu consigo navegar, porque tá ok, gente. O choro dá uma desestabilizada. O dragão vir no pescoço, querer sair queimando todo mundo. Tá ok isso acontecer. Vocês são seres humanos. Vocês querem virar o quê? Buda? Ficar lá, enquanto a criança. Não vai acontecer. Esquece. O mais importante é a gente sentir o que está acontecendo com a gente, sem explodir na criança. Então, eu sinto o que está acontecendo, eu acolho aquilo que me acontece, eu tenho ferramentas que me ajudam a vir para o meu estado de segurança, e aí eu consigo olhar, falar e transmitir para a criança essa segurança. Tem crianças que não aceitam. Tem crianças que não aceitam. Por que essa criança não aceita? Ou porque ela está muito no luto ou fuga de fado. Se eu tô na sensação de ameaça, eu não quero ninguém tocando em mim. Tocar em mim é ameaça. Então tem crianças que realmente não aceitam. Ou porque eu, adulto, realmente estou mostrando ainda uma ameaça aqui através do meu corpo. Eu ainda estou mostrando que eu estou desregulado. Então, é por isso que os nossos pensamentos e as nossas crenças nessa hora atrapalham. Porque quando passa aquela crença, né, da educação rígida aqui dentro da minha cabeça, essa criança um dia vai bater em mim. Isso aqui que eu tô fazendo é permissividade. Ixi, gente, pode olhar pro seu corpo que você já mudou toda a linguagem corporal também, até a sua voz já mudou. E a criança, ó, zerinho bala, ela percebe na hora. Ela percebe na hora, o radarzinho dela, eu falei sobre a neurocepção hoje em uma das minhas turmas de certificação. O radarzinho dela, zero bala, ela percebe, ela nota. Então, por isso que a gente precisa trabalhar também essas crenças. Eu falo bastante sobre isso dentro do curso intensivo de prevenção de traumas da infância, que inclusive eu estou com as inscrições abertas, e a gente está para encerrar as inscrições. E lá a gente fala bastante sobre essas crenças. O quanto a gente precisa olhar para nós, aprender realmente ferramentas de regulação, respiração, né? Se eu tô com raiva, eu vou ali, vou empurrar a parede, vou respirar, vou me abraçar, vou beber uma água. A água passa aqui pelo nosso nervo vago, estimula essa região e também traz a gente para a sensação de segurança. Então, as mensagens que eu vou passando para o meu corpo para mostrar para esse meu corpo que está seguro. E aí sim eu tenho a capacidade de trazer a criança para esse lugar. Mas ela continua chorando, Pri. Choro é válvula de escape. Se a criança continua chorando, é porque ela precisa chorar. Choro libera endorfina, cura dor física e dor emocional. Deixe seu filho chorar. É diferente de deixe chorando. Deixe seu filho chorar. O tempo que seu filho precisa chorar é o tempo dele, gente. Não é a gente que vai determinar o tempo que a criança precisa chorar, não. Já chorou demais, chega. Não é assim que funciona. Isso é ser controlador, isso é educação rígida. É isso que acontecia com a gente. Deixa a criança chorar o tempo que ela precisar. Pri, mas ela chorou por causa da ponta do lápis que quebrou a pontinha do lápis. Eu lembro, o meu filho mais velho, às vezes quebrava a bolacha. E ele queria que a bolacha encaixasse, mas não tinha mais jeito. E ele. É uma coisa tão engraçada, né? Que eles choram assim nesse começo. E a gente, como adulta, a gente sabe que pra gente aquilo não significa nada. Mas no mundo deles é tudo. No mundo deles, a bolacha é tudo que eles têm. O sapato vermelho que ele quer calçar num pé e o azul no outro é tudo que ele tem. Então, no mundo deles, aquilo é importante. Aquele pirulito que caiu, por mais que você tenha outro pirulito, aquele era importante. Então, são vários motivos, né, que a criança chora, que no nosso mundo de adulto tem lógica. Por que tem lógica? Porque tem lógica, porque tem um cérebro desenvolvido, porque tem um cérebro com maturidade, ou devia ter. Um cérebro com maturidade. Então, por isso que a gente consegue fazer essa interpretação. Para a criança, não. Acolhe as emoções da criança, acolhe o sentimento da criança, valida o que ela está sentindo. É muito diferente de permissividade, gente. Igual você ter o exemplo da rua.
A permissividade é você realmente dizer, então atravessa a rua, vai sozinho, pode atravessar. Então toma aqui uma caixa de chocolate, pode comer. E aí a permissividade entra para beneficiar quem? Quem? É benéfico para a criança atravessar a rua sozinha? É benéfico para a criança comer uma caixa de chocolate no momento em que é a refeição? Ou independente disso, né? Uma caixa de chocolate é sempre muito. É benéfico para a criança? Não. É benéfico para quem nessa situação? Para o adulto que não precisou corregular ninguém, que não precisou entrar em contato com nenhuma dor, com nenhuma ferida, com nenhum gatilho. Entendem que continua sendo prejudicial para essa criança? E ainda está no adulto? Ainda está centrado no adulto? Centrado no adulto? Então a gente precisa tomar muito cuidado para não ter medo de traumatizar e isso ser usado como uma bengalinha. Então eu uso como uma bengalinha, o trauma como uma bengala. E não é o meu objetivo. Quando eu falo de trauma para vocês, eu não estou falando de permissividade. Pelo contrário. Eu estou falando aqui que a gente precisa corregular, acolher com os limites de segurança que a gente fornece para essa criança, com os limites que são necessários no dia a dia. A gente não precisa causar frustração extra para treinar ninguém para nada. Eu vejo alguns posts em relação a isso, porque você precisa frustrar o seu filho para ele aprender a lidar com frustração. Gente, já vai ter frustração, ele já vai cair, já vai ralar o joelho, já vai quebrar a bolacha que ele não queria que tivesse quebrado, a ponta do lápis que não queria que tivesse quebrado. Já vão acontecer várias situações, o doce que não pode comprar no mercado, porque aquele dia você realmente não pode comprar, o doce que não pode comer naquele momento, a rua que não pode atravessar. São situações naturais, você não precisa causar a mais. Se você causar mais, ele começa a entender que o mundo é ruim. E aí a gente entra de novo naquilo que eu falei aqui no começo da live. Se eu entendo que o mundo é ruim, eu já vou para esse mundo para me defender. E como que eu vou para esse mundo para me defender? Com agressividade, sem empatia, sem compaixão, que é uma das coisas que a gente mais vivencia hoje. Então, existe um caminho de acolhimento e de conexão que para a gente fornecer para a criança, para o adolescente e até mesmo para o adulto que está desregulado na nossa frente, que a gente está percebendo que está desregulado, a gente precisa olhar para a gente. Eu preciso olhar no espelho e entender o que está acontecendo aqui dentro de mim como adulto. Eu preciso entender que eu também tenho essas emoções. E o que eu faço com elas? E aí eu vou esperar a criança explodir, o adolescente explodir, alguém explodir na minha frente para eu aprender a lidar com as minhas emoções? Não, gente. Por favor, comecem a praticar, e tem várias ferramentas dentro do curso de intensivo de prevenção de traumas da infância, eu trago bastante sobre isso. Tem várias ferramentas de regulação emocional. A Nath também traz uma aula maravilhosa lá dentro, uma aula bônus, sobre ferramentas de autorregulação. A gente não espera um momento ruim para fazer. Você não troca o pneu do carro com o carro andando. Quem faz isso? Ninguém faz isso. E por que a gente quer aprender sobre regulação emocional na hora que tá tudo caindo? A gente aprende antes, a gente se prepara antes, a gente olha para o nosso sistema nervoso com amor e carinho e ensina ele antes. Por que a gente ensina? Porque a gente não foi ensinado. E agora é o momento de ensinar. Porque a gente é adulto, porque a gente pode buscar conhecimento, porque a gente pode buscar informação, porque é nossa responsabilidade isso. Para que lá no futuro os nossos filhos não precisem ficar colhendo as consequências na saúde física, na saúde mental, na saúde comportamental. Eles não precisam disso. A gente pode ser a melhor versão. A gente pode colher essa melhor versão. Vocês conseguem entender como funciona a gente guiar uma explosão emocional sem cair na permissividade? Ficou mais claro para vocês o quanto a permissividade é um outro extremo totalmente diferente, que não tem nada a ver com acolher uma criança, que não tem nada a ver com prevenção de traumas na infância, porque ela também é ruim, ela também é ruim, porque essa criança também que cresce nesse ambiente de permissividade, quando ela entrar em contato com as frustrações, ela também não vai saber como lidar, porque nunca teve espaço para ela lidar com isso. Então a gente precisa realmente cuidar para que quando acontecer essas frustrações naturais da infância, que vão acontecer nos limites saudáveis que a gente precisa colocar, naturais e saudáveis que a gente precisa pôr no desenvolvimento dessa criança, para que ela entenda lá na frente como lidar. Porque tantas vezes eu caí na piscina e os meus pais caíram junto e me ajudaram a nadar, que agora eu sei nadar sozinho. É sobre isso, gente. É sobre dar as mãos para os nossos filhos.
E é lindo, porque você dá as mãos, você vai junto, você dá as mãos, você vai junto, você dá as mãos, você vai junto. Vai chegar um momento que ele vai dizer para você e você vai perceber que, opa, ele não precisa mais. Olha ele ali fazendo o que eu aprendi a fazer depois dos 30. Olha ele aprendendo a fazer. Que coisa mais linda. Olha ele olhando para os amigos e ensinando a fazer e mostrando como se faz. Olha ele olhando para aquele amigo e entendendo que não é sobre ele, que aquele amigo realmente que está no processo de desregulação. Aqui a gente já está falando de prevenção de bullying. Olha, é muito, é amplo demais, é amplo. Falar de corregulação é um universo fantástico. Falar de corregulação é falar de como a gente faz a prevenção de traumas diante das formas como a gente educa os nossos filhos e lida com esses momentos de explosão emocional. Corregulação, esse é o grande segredo. Corregulação não é permissividade. Acolher uma criança no momento em que ela chora não é permissividade. Dia desses, teve um post e eu fiz um comentário nesse post, obviamente, né, dependendo ali o ponto de vista da criança. E uma pessoa disse para mim, ixi, lá vem essas profissionais dizer que qualquer chorinho precisa acolher a criança. Vai crescer tudo fraco. E ali eu entendo dessas pessoas de onde vem, sabe? Eu de verdade eu entendo, porque eu já fui uma pessoa que achava que para ser forte precisa aprender a se regular sozinho. Isso é não entender sobre o cérebro da criança. E olha que eu fiz 6 anos de pediatria, 6 anos de medicina, 2 anos de pediatria, mais vários cursos, congressos, enfim, várias especializações que eu fiz depois. E eu não entendia, né? Então, quando eu olho para esses comentários, eu entendo que essa pessoa não entende ainda que essa criança, ela não tem a capacidade de regulação emocional, ela não consegue fazer uma regulação. Ela se afoga ali. Realmente é ruim para esse cérebro, prejudica as conexões cerebrais, gente. Quanto mais eu acolho uma criança em momento de estresse, acolher, né, dar colo literalmente, ajudar essa criança a atravessar essas emoções, mais saudável esse cérebro aqui se desenvolve. Cara, essa criança aprende muito, essa criança vira uma esponja no mundo. Ela aprende demais. Ela vai aprender a ler, a escrever, a ser curiosa. Por quê? Quando eu tô seguro, eu vou pro mundo. Agora, se eu sei que tem ameaça, eu vou pro mundo? Não, o urso tá aqui, vai me atacar a qualquer momento, então eu vou ficar aqui. Agora, se eu tô seguro, eu vou pro mundo. Eu vou. Eu tenho curiosidade, eu sou espontânea, eu tenho engajamento, eu quero estar com outras pessoas. Isso é viver. Viver. E a gente precisa ajudar os nossos filhos a não se programarem para se defender, e sim se libertarem para poder viver. E quem dá essa liberdade para eles, para poder viver verdadeiramente? Quando eu demonstro, diante dos momentos em que eles estão mais desafiadores, que eles são amados incondicionalmente. São nos momentos mais desafiadores que os nossos filhos mais precisam do nosso amor. E é exatamente por isso. Porque é nesse momento que essa criança não sabe o que fazer com aquilo que ela está sentindo. Ela não sabe o que fazer, e aí a gente vai ter uma live sobre comportamento. Vai ser a live de depois de amanhã. São 3 dias de live. Hoje, amanhã, e quinta. Terça, quarta e quinta. E depois eu lanço para vocês os horários certinhos. Mas é exatamente isso que essa criança vai entendendo. Poxa, amor incondicional é isso. Nos momentos mais desafiadores eu tenho com quem contar. Eu não preciso esconder para chorar. Eu não preciso chorar abandonado num cantinho. Ninguém vai me rejeitar com olhar. Pelo contrário, alguém vai olhar para mim com empatia e vai dizer: eu entendo o que você sente, vem cá, dá um abraço. Entender o que sente é muito diferente de permissividade. E é aí que as pessoas erram, porque elas entram nesse sistema de defesa, porque é um cérebro que muitas vezes passou por tantas situações de negligência emocional na infância, que entra por um sistema de defesa que não quer entrar em contato com isso de novo e cria essas frases prontas. É mimimi, vai crescer fraco. E a neurociência já mostra, através de muitas pesquisas, que a resiliência surge do acolhimento. A resiliência surge da corregulação. A autorregulação na idade adulta surge de várias corregulações. E eu vou dizer mais, quando eu sou adulta eu continuo precisando de corregulação. A gente se corregula aqui, na forma como a gente fala, na forma como a gente olha para o outro,
Somos seres humanos. A gente veio para estar junto, para engajar socialmente, para viver em comunidade. Isso é o natural do nosso corpo humano. E que a gente saiba fornecer para os nossos filhos essa sensação de segurança, realmente no momento em que eles mais precisam. Em que eles mais precisam. E para isso, para fazer essa caminhada, eu quero convidar vocês para o curso intensivo de prevenção de traumas na infância. Estou com as inscrições abertas. Em alguns dias a gente está fechando o carrinho. Tem muitas famílias já entrando no grupo de WhatsApp para estar ali de pertinho comigo. Eu vou acompanhar vocês, junto com mais 4 mentoras especialistas em trauma, na prevenção de trauma na infância. Então é um acompanhamento de pertinho mesmo, praticamente individual, que a gente vai estar ali conversando, discutindo, te ajudando a fazer essas novas conexões para a trilha do respeito ser muito mais natural do que a trilha da educação rígida que você recebeu. Para realmente criar e desenvolver seres humanos fortes e resilientes para o mundo. Porque se eu quero um mundo com empatia, se eu quero um mundo com muito mais amor lá fora, com menos violência, qual é a atitude que eu tomo hoje? Porque precisa começar de dentro para fora, dentro de nós, dentro da nossa casa, para refletir no mundo lá fora. Quando a gente educa os nossos filhos de forma mais respeitosa, com muito mais empatia, quando a gente olha para os nossos filhos e entende a importância e o impacto desse acolhimento, independente do motivo que ele está chorando, acolhimento sempre, a gente não está impactando a vida só dos nossos filhos, gente. A gente impacta a vida de muitas pessoas. Porque a gente vai impactar a vida das pessoas que os nossos filhos vão conviver. A gente vai impactar, e aqui até me emociona, a gente vai impactar a vida das pessoas que vai se relacionar, a gente vai impactar a vida dos filhos que eles vão ter, e esses filhos vão ser criados de uma forma totalmente diferente. Vocês conseguem entender o quanto isso é grande? O quanto isso é grande? Mas qual a atitude? Como é que a gente tem, que decisão a gente tem tomado para causar esse impacto? A gente precisa começar. É preciso começar e não ficar nessa roda de hamster. Ah, eu sei todas as teorias, mas eu não sei o que fazer com isso. Daqui a pouco eu tô aqui gritando, eu tô aqui aplicando ameaça de novo, chantagem de novo. Tá na hora de sair da roda do hamster, desse ciclo do estresse, da tensão, de que eu finjo que eu consigo, mas eu tô ali, caio ali de novo, caio ali de novo, caio de novo. Que os dias de paz e de corregulação sejam mais comuns na sua casa e no seu lar do que os dias de caos. E é isso que eu desejo para vocês. Desejo porque eu vivo. E eu vivo e eu sei o quanto para mim significou. Não só para mim, como para o meu parceiro, como para os meus filhos, como para as pessoas que eu convivo. O quanto isso para mim foi libertador. Sair dessa roda do hamster. E por isso eu desenvolvi o curso intensivo de prevenção de traumas na infância. Para a gente falar em linguagem simples, de fácil acesso, rápida, com muita informação ali, com evidência científica. Tem até algumas pessoas que me pedem artigos e eu envio ali dentro. Mas com uma linguagem simples mesmo, de acesso, e olhando para você, adulto. Olhando para você, adulto, para que você consiga ajudar a sua criança. Para conquistar junto com você a sua melhor versão de mãe, de pai, de cuidador. E a gente consegue conquistar essa melhor versão, com muita autocompaixão, olhando para a nossa história com muito amor, olhando para esse nosso passo a passo, dia a dia, com muito carinho, com muito respeito também. Porque a gente precisa construir essa rede de apoio, né? Sozinho a gente não consegue. Sozinho é muito desafiador. Então precisa ter essa rede de apoio. E eu quero ser para vocês essa rede de apoio. Por isso que eu espero que vocês tem muitas famílias entrando por lá, mas que vocês já tenham feito as inscrições para o curso intensivo de prevenção de traumas da infância. Tem muitas pessoas que já fizeram, centenas de famílias já fizeram da turma anterior, e agora a gente está abrindo mais uma turma, a pedido de vocês. Então estejam lá, que em breve as inscrições estão encerrando. Tem mais informação na link da bio. Quero ver o rostinho de vocês por lá, dentro do grupo de WhatsApp, para a gente conversar, para a gente estar junto nesse caminhar. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Se ficou alguma dúvida aqui, por favor, me mandem lá por direct, porque eu respondo. Eu vou abrir uma caixinha agora, que a gente consegue ir conversando um pouquinho mais sobre birras, como lidar com elas sem cair na permissividade. Mas eu acho que eu deixei bem claro aqui para vocês como que a gente lida e o que é a birra, o que é essa explosão emocional, o porquê que ela é importante falar dela não só na infância, mas na adolescência, na vida adulta também.
vale para a vida toda, né? Tudo isso que a gente está plantando hoje, a gente vai colher a vida toda. Um beijo para vocês e obrigada pela participação, tanto das pessoas que estão aqui no YouTube, quanto das pessoas que estão aqui no Instagram comigo. Bastante gente online. Obrigada, um beijo.